Nas últimas semanas, a gente tem conversado muito por aqui sobre a importância do D'Alessandro no Internacional. Aliás, a importância desse trio que chegou há não muito tempo. D'Alessandro, Roger Machado e Paulo Paixão. É inegável que o ânimo mudou, que o Inter está muito diferente, não somente tecnicamente, mas também em termos de postura e mental. Enfim, é um novo Internacional em campo que provam que o trabalho está dando certo. Está sendo bem construído e bem encaminhado dentro do Internacional. Enfim, a chegada do D'Alessandro, assim como do Roger do Paixão, significou uma mudança de patamar no Inter e um ânimo novo no Internacional. E teve um ídolo colorado que teve um papel direto para esta vinda do D'Alessandro. Eu tô falando de Rafael Sobis. O Sobis concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e revelou alguns bastidores. Ele disse que passou horas em reunião com o presidente Alessandro Barcelos, à base de muito café, segundo ele. E que o Barcelos justamente chamou ele para conversar para entender a visão dele como ex-jogador do Inter e como um dos ídolos do Internacional, além de ser um colorado daqueles fanáticos pelo Inter. O Barcelos basicamente chamou o Sobis para pedir conselhos, perguntou qual a visão dele sobre o momento que o Inter estava vivendo e para ele como a gestão poderia melhorar isso. E o Sobis falou o seguinte para o presidente do Internacional: liga pro D'Alessandro. Isso o Sobis revelou nessa entrevista para a Rádio Gaúcha. O Sobis então aconselhou o presidente do Internacional a ligar pro D'Alessandro, deixar as brigas de lado, os problemas de lado e ambos os lados pensarem no Internacional, tanto o Barcelos quanto o D'Alessandro. O Sobis ainda disse o seguinte, que falou pro presidente que o D'Alessandro era o cara certo para estar dentro do vestiário do Internacional, que era o cara certo para ajeitar aquele momento conturbado que o Inter estava vivendo. Então, se o D'Alessandro hoje tá no Internacional e tá fazendo esse trabalho tão bom já nos bastidores, agradeçam a Rafael Sobis. O Sobis já havia falado anteriormente que já havia conversado com ambos os lados para acalmar as coisas. Olha, deixem os problemas de lado, vamos pensar no Inter. Havia conversado com o D'Alessandro e havia conversado com o presidente. E agora, então, ele afirma, ele revela que aconselhou o presidente Alessandro Barcelos a trazer o D'Alessandro para o Internacional. Esse é um papel de um ídolo. O Sobis já falou que não pretende ser dirigente, que não quer trabalhar no meio do futebol. Hoje ele tem as empresas dele. Ele reafirmou isso nessa entrevista, que ele não tem ambição de trabalhar no futebol, não se preparou para isso, não quer isso, mas que ele é colorado e que ele ajuda como pode. O Sobis, torcedor colorado, tem que ser mas muito valorizado pelo torcedor do Inter. Porque muitas vezes a gente fala do D'Alessandro, do Fernandão, do Falcão, e sim, são grandes ídolos históricos do Internacional. Mas a gente acaba esquecendo caras como Rafael Sobis, como o Índio, como outros gigantes da história colorada. O torcedor colorado tem que valorizar muito estes caras, principalmente caras como Sobis, que fizeram muito dentro de campo e que agora segue ajudando o Inter também fora dele. Mas antes da gente seguir esse nosso papo, tu já pensou usar a tua intuição, o teu conhecimento de esportes para te divertir? E quem sabe até ganhar uma graninha? Então eu tenho uma super barbada pra ti. Cria tua conta na KTO hoje mesmo, usando o cupom Lennon para ganhar 20% de bônus. Cria tua conta na KTO, uma casa de apostas segura, que paga direitinho e tem um baita suporte às melhores odds do mercado. O link tá na descrição desse vídeo. E nessa semana o técnico Roger Machado revelou a grande ambição do Internacional nesse resto de temporada, que o horizonte colorado é a Libertadores do ano que vem. E nesse momento o Inter tá a 6 pontos do G6, 6 pontos atrás do São Paulo, com 2 jogos a menos. Então, se ganha esses jogos atrasados, fica com a mesma pontuação do G6. E a Universidade Federal de Minas Gerais atualizou as probabilidades, tanto de o Inter ser campeão brasileiro, que é um sonho muito, mas muito distante, para não dizer impossível, quanto de estar na Copa Libertadores da América do próximo ano. Bom, para o Inter ser campeão brasileiro, neste momento o Inter tem 0,20% de chance, menos de 1%. Mas já para ir para a próxima Copa Libertadores, o Inter, neste momento, com 2 jogos a menos que os demais, tem 23% de chance. Antes da vitória contra o Fortaleza,
tinha 16. Então, se vence o Cuiabá, que para mim o Inter é favoritaço nessa partida e tem obrigação de vencer, sobe ainda mais. Como já falei por aqui, o Inter, com o futebol que está apresentando e com essa mentalidade que está nos últimos jogos, ao meu ver, estará na Libertadores do próximo ano. É claro, as coisas não podem mudar, o Inter não pode regredir, mas neste momento o Inter tem 23% de chance de estar na maior competição do continente na próxima temporada. E cabe lembrar que para essa partida contra o Cuiabá, o Inter vai ter importantes reforços. O retorno do trio selecionável, Rocher, Borré e Ener Valencia, e também o retorno do Wesley, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza. E com isso o técnico Roger Machado vai ter um bom problema para resolver. Afinal, o Inter funcionou muito bem com Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Alan Patrick juntos. Só que agora volta o Wesley. E aí, como é que vai ser armado esse time? O Wesley vai ficar no banco de reservas? Ele era um dos destaques do Internacional, é um dos destaques do Inter nesse ano. Ou ele volta e sai alguém? Mas enfim, é a típica dor de cabeça que qualquer treinador gostaria de ter. O Roger vai ter estes retornos muito importantes para essa partida que pode fazer o Inter crescer ainda mais no Campeonato Brasileiro e manter essa boa sequência de bom futebol e também de vitórias. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero a tua opinião por aqui. O Inter vai estar na Libertadores do próximo ano? Tu acredita nisso ou tu acha que o torcedor tem que ir com calma, que ainda é muito cedo, que ainda é muito precoce? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E como eu sempre reforço no final de cada vídeo, se tu gostou do conteúdo, é colorado, não conheceu o canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, muito importante. Ativa as notificações no sininho, que assim tu não perde absolutamente nada. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!